Meu nome é Solange e hoje estou sendo convidada para fazer uma palestra, uma mini palestra para o Centro Espírita Luz e Esperança, nosso querido Célio. Então hoje nós vamos nos debruçar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas antes de falar sobre esse capítulo, gostaria de dizer que o Evangelho tem um significado de todas as coisas quando nós o lemos, refletindo os momentos das nossas vidas. O Evangelho é uma fonte inspiradora de orientação, de resposta, de consolo para os nossos questionamentos. Nesse livro nós encontramos exemplos concretos que Cristo nos deixou, numa linguagem metafórica e com ensinamentos vivos, que podemos consultar e encontrar as nossas próprias respostas. Mas não são respostas prontas não, mas sim indicando caminhos a seguir, promovendo uma reflexão para que busquemos as nossas próprias respostas dentro da gente. E é nessa reflexão em torno disto que nós vamos conversar hoje. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E pergunto, aonde estamos morando? E como estamos morando? A nossa casa está arejada, organizada? Ou está cheia de entulho, cheia de coisas, acreditando que uma hora nós vamos usar, mas fica ali acumulando poeira? Coisas que insistimos ter por tempo e questão de hábitos. Por quê? Os pensamentos nos viciam como as coisas, fixando determinados comportamentos, padrões estabelecidos. E como são difíceis de mudar esses padrões. Mas a partir do momento que tomamos consciência dessas informações, há necessidade do movimento, do desafio de sair dessa situação por algo mais vibratório, mais positivo, mais energético. É quando aceitamos o desafio que a vida nos faz, da nossa morada. Porque só podemos compreender essa passagem do Evangelho a partir da grandeza do universo, das diferentes moradas do Espírito. Sim, claro, mas o Espírito vai morar fora de acordo com a nossa morada que é dentro de nós. É por sintonia, por vibração, que somos atraídos por essa ou por aquela morada. Então, o mais importante não é saber se existem outras moradas no universo, para onde iremos quando desencarnar. A morada é construída no aqui e agora. E como está esta morada? Foi quando fizemos a nossa última faxina. Quando foi? Tirando as nossas mágoas, sentimentos, rancor, todos esses sentimentos que são adoecedores do corpo e da alma. O corpo é a nossa primeira morada, a nossa primeira moradia, é a nossa primeira casa. E a nossa casa que nos abriga, nos protege, guarda a nossa história, que é a nossa extensão. Da mesma forma que limpamos, nutrimos e cuidamos das nossas vibrações do nosso corpo e devemos estender esses cuidados e carinhos também no nosso lar. Dos ensinamentos dados pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições diferentes, muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentro dele, há os que são o mundo inferiores à Terra ou superiores à Terra. Outros estão no mesmo grau que nós, e outros estão mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, há a existência total da matéria, de paixões que reinam soberanas, essas paixões, a vida moral quase não existe. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários,
o bem e o mal se misturam e se predomina um sobre o outro, quando um grau de adiantamento em que nos encontramos. Embora não possamos dizer uma classificação absoluta nos diversos mundos, podemos ter pelo menos considerado o seu estado e o seu destino, com base a aspectos mais ou menos destacados, divididos do seguinte modo: o mundo primitivo, aonde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, onde está em estado de ignorância, sem cultura, sem sabedoria, ainda principiando a sua viagem evolutiva. Faz as suas primeiras encarnações, mas logo mais segue para o mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos hoje habitados, que é onde o mal ainda se sobrepõe à moral, onde esta moral está baixa, onde o predomínio maior ainda é o mal. E neste mundo nós temos assim, podemos dizer, as nossas provas, que são os testes para o futuro, a nossa preparação para uma nova etapa. Se temos as ferramentas necessárias para enfrentar isso, vamos adiante. Como diz, cada qual com a sua cruz, cada qual com o seu peso e comprimento. Mas infelizmente olhamos a do vizinho que está do lado, lamentando, queixamos e muitas vezes nem agradecemos pelas dificuldades que enfrentamos, pois através dessas dificuldades nós vamos sim evoluir no nosso ser, nos transformando em pessoas mais capazes de poder enfrentar as nossas dificuldades, nos tornando pessoas melhores. E essas expiações, que são faltas cometidas no passado, são situações de reparação, porque aquilo que nós causamos, nós temos que reparar. Como dizem, tudo tem a sua causa e consequência. Então, o que causamos, estamos sentindo sim na pele. Temos também o mundo de regeneração, que é o que nós estamos seguindo. Por isso que nós estamos passando por todas essas dificuldades para o nosso melhor, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas e das lutas. Lá ainda há a questão do hospital. Depois vem o mundo felizes, ditosos, onde, segundo o próprio Kardec, ele nos fala que esse mundo são divididos, classificados, e isso está muito bem nesse capítulo. O mundo celestial e o mundo divino. Como nós dissemos, né, aqui a Terra ainda pertence à categoria do mundo de provas e expiações, e é por isso que estamos nela. A Terra está exposta a tantas misérias, porque estamos nessa categoria e eis o nosso desafio de transpor. Kardec, o nosso codificador, nosso grande pedagogo, estabeleceu essas classificações de categoria de acordo com as relações que Jesus dizia a seus discípulos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, onde se referia uma colocação da moralidade. Quanto mais o mundo for evoluído, mais grosseiro será a matéria, como o mundo primitivo que nós já passamos. Como Santo Agostinho, melhor dizendo, ele descreve muito bem no capítulo 3, nos itens de 3 a 19, ele classifica muito bem essa questão de mundo. E ele dizia, há um Deus dentro de nós, um Deus interno que podemos desenvolver. E este homem rude que somos tem um Deus e que muitas vezes não escutamos e não permitimos de ser escutado. Somos o único animal que agride antes mesmo de ser agredido, que mata antes mesmo de ser ameaçado. Os chamados animais selvagens somente matam quando têm fome ou são perseguidos. A criatura humana, pelo contrário, mata por causa de paixões, invejas,
ódio, desejo, amargura, ressentimento ou simplesmente por intenção de matar. Transtorno da natureza mental. Então é natural que ainda estejamos nessa fase, e muitos ainda optam por essa característica de mentir, corromper, de continuar fazendo o mal. Vivemos ainda nessa era. E lá na questão do Livro dos Espíritos, a 181, os espíritos são indagados por Kardec. Os espíritos que habitam os diferentes mundos possuem corpos semelhantes aos nossos? E a resposta é claro, eles possuem corpos porque os espíritos precisam estar revestidos de matéria para atuar sobre a matéria. Só que esses corpos dependem do grau de evolução. Pode ser um corpo mais sutil ou mais grosseiro. Por isso não conseguimos ver, e quando visitamos outros planetas, porque a nossa sintonia ela é diferente, ou seja, a nossa energia evolutiva nos difere. E esses planetas também estão passando por transformações. Como agora a Terra também está passando por essa transformação gigantesca. Mas como estão os nossos corpos, os nossos sentimentos, ou seja, a nossa vibração? Não é apenas a habitação. Os planetas também estão passando por um processo de evolução, assim como no início da figura humana, que era e como é hoje. Mas os espíritos, através das suas mensagens, nos colocam que a Terra, por ser classificada de provas e expiações, tem ainda o mal que predomina sobre o bem, onde o mal reveste essas características que nós abordamos anteriormente. E como nós estamos fazendo hoje? O que nós estamos fazendo hoje aqui? A resposta é evoluindo. E de que forma? Passando por essas etapas. E não estamos ao acaso. Agora, como estamos trabalhando essa nossa morada? Como é que é? Sendo sabedores que esses elementos são necessários para cultivar valores verdadeiros que são essenciais para essa nossa evolução, que é a caridade, o perdão, o amor ao próximo. Esses dias eu estava ouvindo de um grupo de pessoas que fazem um trabalho bastante eficiente junto com os moradores de rua em Porto Alegre, e uma das falas dos moradores de rua falou para essa trabalhadora que nunca eles tiveram tanto apoio, tanta comida, tanto abrigo como agora nessa pandemia. E isso sinaliza que nós estamos ficando mais humanos, estamos fazendo aquilo que o nosso coração quer, nos colocando no lugar do outro, sendo o outro. Ou seja, estamos reorganizando essa nossa morada. Como disse o nosso Mestre Jesus, amar o próximo como a si mesmo, se colocando no lugar dessas pessoas. Então essas pessoas estão dizendo que elas nunca receberam tanto das outras pessoas, nunca foram olhadas como deveriam ser olhadas. E isso sinaliza, por todas essas situações de privações que temos de contatos mais humanos com os nossos familiares, principalmente, que nós sentimos falta, é porque nós estamos passando por essa fase de transição. A Terra, ela está sendo encaminhada para o mundo de regeneração. E só passaremos por essa fase quem de fato fizer a sua parte, o seu eu se transformar em melhor indivíduo, com pensamentos, com atitudes, com vibrações, com preces, com meditações, olhar para dentro de si, buscar aquilo que nós temos de potencialidade e agradecer essas potencialidades, porque nós muitas vezes olhamos mais para o lado do outro, da vida do outro, das coisas do mundo externo. E tudo isso que está acontecendo
nos tá remetendo a isso, uma reflexão melhor conosco mesmo. Então, o nosso grau de evolução está basado na moral. A nossa visão, ela é restrita, não é somente basado do berço ao túmulo. Deus, na sua infinita inteligência, nos deu fez um plano grandioso para nós, e nós temos que observar. E nós, quando temos essa forma estreita, restrita, lemos lá no Livro dos Espíritos a primeira pergunta: o que é Deus? Diz que, nós dissemos de forma categórica, né? Lá o mundo espiritual. É uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É Ele, Deus, que nos preparou essas muitas moradas no seu grande universo. Então nós temos que ater as nossas atitudes, os nossos pensamentos, evoluir através da caridade, porque o mundo inferior nós já conhecemos. A dor é uma ferramenta para a nossa evolução, fazer o nosso melhor, ter a resignação, que é a conciliação da paz entre o meu passado e o meu presente. Fazer o meu melhor, com amor. As nossas moradas são um conjunto das nossas vibrações, nossos estados de almas. E como nós temos o nosso modelo e guia, que nunca nos enganou, mas que nos deu vários exemplos, como eu falei lá no início, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz: qual é a criatura como nosso modelo e guia? E a resposta ela é simples: Jesus, que nos deu a sua própria vida como exemplo, nos deu o seu próprio amor. Então, tudo que nós pensamos e fazemos, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, porque nós aprendemos com tudo isso, né? São energias e o resultado dos nossos ambientes, de situações, de pessoas, nos colocar no lugar desses. O corpo é a nossa primeira morada, é a nossa casa. É a nossa casa que nos abriga, que nos protege, que nos guarda, a nossa história. É a nossa extensão. Da mesma forma que limpamos, nutrimos, cuidamos da vibração do nosso corpo, devemos estender esses cuidados e carinhos ao nosso lar. E agora vamos refletir esse pensamento. Somos uma semente que necessita desse plano terrestre e, através do seu livre-arbítrio, é que nos conduz à evolução. Então, tenhamos cuidado com o nosso corpo, com o nosso lar, com o nosso planeta. O nosso planeta requer dessa nossa energia evolutiva para se transformar e para ser melhor. Pensemos nisso, meus queridos. Um grande abraço a todos, com muito carinho.